Vamos abrir lá em Gálatas 5, 16 ao 25. Vamos ler todo mundo junto? Voz bem alta. 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu os declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deixando aqui já certo, porque as obras da carne eu não vou relatar, porque a Bíblia já foi certa e bem direta. E lá já falou que não herdarão o reino de Deus, se tais coisas praticam. Então não precisa de elevação nenhuma. O Senhor já falou e está falando. Mas o fruto do Espírito, a gente tem que falar. Porque é maravilhoso ver a transformação do homem através do Senhor Jesus. Se olharmos bem para este texto, ele já próprio se define. Vamos lá no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. No versículo 24, vamos lá todo mundo junto, depois a gente fala, lê separadinho. 24 já diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. No versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. O 23b diz lá: contra essas coisas não há lei. Então, um acerta com o outro, concordam? Então, Paulo já respondeu em Gálatas 2, 19 e 20. Toda essa confusão aqui. Vamos lá. Márcia, você pode ler? Começar? Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, Paulo em Gálatas 2, 19 e 20 está falando que morri para a lei, a fim de viver para Deus. Afirmou: estou crucificado com Cristo. Lá já diz ali que mas se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. O fruto do Espírito não está sobre a lei. Não é a lei que manda. Não há. Porque no momento que você já crê que você já morreu para Cristo, não é mais lei. Não tem mais lei. Acabou a lei. Né? Então, observando lá em cima que
se anda no Espírito, ele jamais ajustaria com a concupiscência da carne. Se você está no Espírito de Deus, se você é um crucificado, se você vive uma vida crucificada com Cristo, com certeza você não vai andar na obra da carne, você vai andar no Espírito, são os frutos do Espírito, e não vai satisfazer as vontades da carne. Né? Conclusão, podia parar aqui, né? Tá bom. Mas vamos lá. Interessante que, olhando na palavra, o fruto do Espírito, aí fala no seguinte, o fruto do Espírito aí fala coerção. O fruto se torna uma palavra singular. Ela se torna uma palavra singular porque ela vem de uma pessoa só, de um lugar só, de um canto só, que é Cristo. Se você observar lá a obra da carne, não é singular, é plural, né? Por quê? A obra da carne, as obras da carne vêm de muitos canais, como a pessoa intolerante, nervosismo, modo de viver a vida, não tem escrúpulos, mediocridade e muitos outros pecados, né? Então hoje nós vamos falar somente dos 9 frutos do Espírito. Vamos definir os frutos do Espírito como um resultado, uma característica de alguém que está no Espírito, né? Primeiro, amor. Amar os outros não é uma troca. Assim, eu vou amar meu irmãozinho Danilo porque ele me ama. Não é uma troca. Ou vou amar a Márcia porque Deus manda amar e eu vou amar. Não é assim, não é uma troca. Ou eu vou amar a Márcia porque ela me ama, ou porque... Não é uma troca. Não é isso que Jesus disse, mas sim amar nossos inimigos e adversários porque recompensa terás. Então, amar uma pessoa que eu amo e me dou bem, fácil, né? Assim. Mas e amar nossos inimigos? Como faz? A pessoa que te aborrece, a pessoa que tira você do sério. Né? Deus é amor e eu sou filho dele. Então, o amor dele está em mim. É concluído isso. Danilo, vamos ler lá em 1 João 4, 7 ao 17. Eu gosto de dar versículos porque a gente não precisa falar muito, né? O Senhor já fala por nós. Pode ler. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Isto conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, que para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Quantas vezes o Senhor fala em amor nesse texto? Será que é
Devemos banir? Não, o amor deve existir. Quando o mundo fala que Deus é amor, lógico que o mundo já está se referindo a outras coisas que também não compete a gente falar sobre aquilo. Mas a Bíblia fala certamente que Deus é amor e quem está com Ele ama, independente de quem seja. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Maravilha. Tremendo. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amém. Maravilha. O amor nos incentiva a não expor publicamente os erros dos outros. Em vez de acusar, protege e faz compreender que todos passam por esse processo que nós já passamos. E da mesma forma que a misericórdia e a graça de Jesus nos alcançou, eles também possam receber também. Então, o amor de Cristo em nós faz com que as pessoas vejam Ele em nós. Se você tem o amor de Deus, se você crê em Cristo em você, vivendo em você, as pessoas vão ver esse amor em você. Vão ver. Aí quando fala do perfume, né? É Cristo. Então tá bom. Vamos lá para a alegria? Através desse resultado, ou característica do cristão, já revela quem você é. Então, eu sou cristão, mas eu vivo chateado, vivo de cabeça baixa, não tenho a alegria de Deus. Será que as pessoas vão ver cristão em você? Elas vão ver Cristo em você? O inverso da alegria, o que é? Tristeza. O que resulta a tristeza é depressão profunda no homem. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Hoje define-se o maior surto de depressão causado pela tristeza que já existiu. Tanto adultos e crianças, que já são acompanhados em sessões psiquiátricas, que acabam receitando remédios paliativos para dar uma qualidade de vida. Cadê a alegria do Senhor nessas pessoas? Compete a nós passar nessa alegria, né? Quando Paulo escreveu nessa carta, alegrai-vos, o que será que ele ganhou? Será que ele ganhou um presente? Será que ele era alguma coisa? Não, absolutamente nada. Paulo encontrou o maior tesouro e foi transformado pela obra da cruz. Cristo passou a ser a fonte de alegria de Paulo, independente da tua situação. Filipenses 1:18, irmã Ivone. Todavia, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto que sim, sempre que eu falei. Eu não entendo o que Paulo está passando nessa situação. Você sabe, irmã Ivone? É que ele está falando de atos falsos mestres, dizendo que eu pregava. Olha, tá vendo? Interessante também, pregava por interesse. Obrigada, irmã Ivone. Tá vendo? E ele está falando que ele sempre vou me alegrar. Eu vou me alegrar. É um momento de alegria. Salmos 16, 9 e 11. Quem vai ler? Vai? É o Agton? Vem para a escolinha. 16, Salmo 16, 9 a 11. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura,
pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja, que o teu santo veja a velha corrupção. Amém. 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 A alegria no Senhor é segurança também. Quando a palavra de Deus se refere à alegria, está sempre ligada no Senhor. Logo, sem o Senhor não existe alegria. O mundo oferece, sim, felicidade momentânea. Não preciso nem dizer quais são esses momentos, né? Vamos lá para a paz agora? João 14, 27. Existem muitos outros versículos. Quando a gente começa a pesquisar na palavra, mas não tem como falar com você aqui. João 14, 27. Sobre paz. Deixa-nos ser paz. Mas é paz. Não toda boca, não se preocupe com o coração, nem se preocupe. Amém. Quais são o oposto da paz? Quais são, né? Existe vários. Guerra, conflitos, ambições, tribulações e muito mais. Ouvimos também muito disso, né? Nos últimos tempos. Homem pedindo paz onde não há paz. Uma paz falsa, superficial e momentânea. Porque é isso que o mundo oferece. Nós cristãos sempre nos cumprimentamos com graça e paz. O que vocês acham? O que não é paz e graça? Porque não há paz sem a graça de Deus, conquistada lá na cruz do Calvário. Quando temos um relacionamento com Cristo, essa paz está sempre presente, pois Cristo é a nossa paz. Temos paz em meio a guerras. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Em meio às tribulações, teremos um conforto em Cristo. Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu fazes repousar seguro. Isso virou uma oração dentro para mim, antes de dormir. Quando eu não tinha a paz de Cristo. Era a minha oração. Não para você já ver se somos alcançando. Vamos agora para a longanimidade ou paciência. Você já ouviu falar, né? Pavio curto e pavio longo, né? Pavio curto, não vamos falar de coisas assim. O pavio longo vem da palavra longanimidade, que significa paciência, tolerância e a perseverança em suportar adversidades, ofensas e provações sem desistir ou revidar. Isso que eu pesquisei, viu, gente? É a capacidade de manter a calma, a generosidade e a bondade diante de desafios, agindo com sabedoria, que vem do alto, e sem impulsividade, sem grosseria, né? Esse termo da palavra, macrotimia, é um dos frutos do Espírito Santo, demonstrava a paciência de Deus com a humanidade e uma qualidade que os crentes são encorajados a desenvolver em suas vidas através de Cristo. 1 Timóteo 1, 12 ao 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que novo tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz a ignorância na infidelidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele foi o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo. A sua completa longanimidade
benignidade e servisse eu de modelo a quantos vão de crer nele para viver. Amém. E Paulo. Essa é a característica de Deus. Consola-nos por causa da paciência que Deus teve para conosco. E Jesus ainda não contou, penso eu, por causa da sua longanimidade que tem pelos seus. Vamos lá ler em 2 Pedro 3,9, que vai nos confirmar? Não retarda, ó Senhor, as suas promessas, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Obrigada, Jesus, pela tua longanimidade, porque muitos não serão alcançados. E eu acho que a gente erra muitas vezes, né, quando fala assim, Jesus volta logo, né? Nós erramos. Porque é o tempo dele. Ele sabe por que essa demora, né? Agora, a nossa impaciência revela nossos erros. Vamos partir para nós. Qual a sua impaciência? O que você não tolera? Fácil, né? Em casa, no futebol, no trânsito, no trabalho, na igreja, ou outro aspecto. Qual é a sua? Por muitas vezes não temos paciência com as coisas de Deus. Mas com as coisas do mundo, muitas vezes a gente arrasta um pavio bem longo, né? Quantas vezes a gente se parte para isso, né? Agora nós vamos para a benignidade ou amabilidade. Vamos lá fazer um raio-x. O senhor já dá um diagnóstico. Amabilidade ou benignidade é uma virtude do fruto do Espírito que significa tratar os outros com gentileza, consideração e compaixão, refletindo o caráter de Deus, que é amoroso e misericordioso mesmo com os ingratos. Essa qualidade não é apenas uma atitude, mas uma ação que se manifesta no respeito e na gentileza para com todos, incluindo aqueles que não são, servindo com o modo de ser que agrada a Deus e demonstra o seu amor ao próximo. Mateus 5, 38 ao 42. Ouviste que proibido, orgulhoso nem prudente. Eu, porém, consigo, não resistais ao pecado, mas a qualquer que te ferir, não faça direito, volta-lhe também ao outro. E ao que quer demandar contigo, e tira tudo, deixa-lhe também a carta. Se alguém te obrigar a andar comigo, vai com ele duas. Lá que te pede, e não voltes as costas ao que deseja e te pede. Fico imaginando assim, né? Uma cena. O patrão entra na tua casa, pega as suas coisas, aí você olha pro ladrão assim, leva esse café. Dê a ele. O ladrão vai se sentir honrado. É ou não é? E você vai estar diante de Deus, agindo no caráter de Deus. Mas imagina só. Eu vou comprar o carro, você não quer levar o seguro dele? Jesus amado! O inimigo investe em você. Se você, com a mesma moeda, dar troco, você já foi guiado pela obra da carne. Então ele está dirigindo a sua vida. Eu não falo mais em atitude aqui, eu falo até em pensamento. Né? Porque quantas vezes nós pecamos no pensamento também, né? Eu gosto de comparar a benignidade com a obra da cruz. Quando nós éramos inimigos de Deus, nós entramos na cruz, o Senhor nos atraiu até ela. E depois nós saímos amigos dele. Não é demais? Gente, o que é isso? Que obra é essa? Essa é a benignidade do Senhor Jesus. Vamos lá falar em Mateus 6, 22, 23, que o Senhor nos fala.
22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será tomado. Como nascido de Deus, como diz esse versículo, vou falar com experiência própria, né? Se nós estamos numa roda e começa com maledicência, palavras assim, olha, gente, se não vigiar, você cai. Você cai na conversa deles. Geralmente, né, parentes, amigos, tal, né? Então, vigia para que nós não andemos na roda dos escarnecedores. Fujamos do mal e das coisas que não edificam, porque isso não é dignidade diante de Deus. Agora vamos para a bondade. Bondade significa agir em benefício do outro. Bondade, o verso de bondade é maldade. Maldade significa deixar de fazer o bem. Quando somos omissos quanto ao seu irmão em falar a verdade, porque ainda nós guardamos para nós ainda anjinhos, para que a nossa atitude não seja maldosa. Para falar a verdade, nós temos que ser firmes, né? E quantas vezes um irmãozinho ou alguém que não conhece a palavra, nós mentimos, não falamos a verdade, porque a gente não quer se fazer de ruimzinho. A gente ainda quer preservar a nossa naturezinha, né? Então, por isso que nós temos que ser firmes, falar o que a palavra diz, né? Vamos lá, Marcos 10, 17, 18. Jesus a caminho, correu um homem no seu caminho, e ajudando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, e é Deus. 17, 18. Esse jovem rico já levou uma lapada na cara, né? Quem é Senhor Deus? Ele veio com toda, né? Eu sou assim, eu sou tal, eu tenho esse peito, mas, filho, né? Não é digno. Não é digno. Ele já diz ali: não há um homem bom sequer, senão Deus. O próprio Jesus falou isso. Imagina nós, pobres pecadores. Por causa do pecado, ninguém é bom. Inclusive, o exemplo dado do jovem rico. Ou quando falamos assim, o fulano é tão bonzinho, só falta Jesus. Gente, é errado. Muitas vezes eu falei isso, Senhor. Ai, é tão bonzinho, só falta Jesus. Não, não é bom, não. Não é bom. Nem se é Jesus, não é bom. Porque o próprio Jesus disse que ele é bom. O Pai, só o Pai quer. Deus é bom. E Ele não quer nada em troca, a não ser a sua vida crucificada, que vai gerar esta bondade com os outros e com você mesmo, principalmente também. Vamos lá ver o que o Senhor fala conosco em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso já confirmou ali, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem nosso, né? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Vamos lá falar sobre fidelidade. Fidelidade, no significado de fidedigno, significa digno de confiança. Aí vem a fidelidade ligada com fiel, né? Homem fiel. Eu peguei aqui um fiador, né? Que significa digno de confiança. O Espírito de Deus nos enche de fé quando estamos em Cristo. Nenhuma árvore se esforça para dar frutos.
ela recebe os nutrientes da terra e naturalmente vem os frutos. Você viu no começo. Vamos lá em Mateus 25, 23 ao 30. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeu um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que ele tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu nunca tinha, nessa passagem, eu nunca tinha visto com os olhos que eu estou vendo agora, né? A fidelidade. Porque até então eu achava que Deus tinha sido tão severo com aquele que guardou ali e devolveu para o Senhor, mas estava errado. Tinha que multiplicar. A fidelidade dele foi tão grande que ele colocou para multiplicar e devolveu tudo que ele tinha multiplicado. Então a gente fica assim, meu Deus, eu tenho que conhecer muito a palavra do Senhor ainda. Vamos lá. Não crendo que Deus fará, ou pela memória, não consegue esperar e com certeza vamos fazer. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, pedimos algo para Ele. Mas com a demora de Deus, a gente fala, não, Deus não vai dar conta. Ele está demorando. Deus não vai dar conta. Você vai lá e faz. Nós não temos fé o suficiente de esperar que Deus faria. Quantas vezes eu errei e quantas vezes nós erramos nesse sentido. A infidelidade tem tudo a ver com a incredulidade. É isso que nós temos. O Senhor diz ali em Abacuque 2,4: o justo viverá pela fé. Uma verdade onde a fé e fidelidade caminham juntas. 2 Timóteo 2, 11 ao 13. E é essa palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos dará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém, Senhor. Vamos lá para a mansidão. A mansidão não significa fraqueza, mas sim força e poder sob o controle, com a capacidade de ser gentil, humilde e paciente. Mesmo em meio ao sofrimento, é uma atitude de submissão voluntária a Deus e de confiança na sua justiça. Os mansos são aqueles que se entregam ao Espírito, não se irritam facilmente e buscam a paz, sabendo que Deus agirá em seu favor. Como ser manso? 1 Pedro 3, 3 ao 4. 3 e 4. Não seja como a dor da esposa, porque é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, frágil de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É uma história, não sei o contexto ali, mas o povo estava
admirando as mulheres, a adoração das mulheres, no ensino econômico, não. Que admiração não pelas coisas do mundo, uma admiração por Ele, por Deus, né? É isso que nós temos que buscar. Mateus 11, 28. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Nossa vida precisa de descanso, entregar o controle total para Ele. Abandonar o seu peso e entregar a Ele, para Ele tomar o controle. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Promessa de Deus, através da vida de Cristo, agindo em você em todas as situações. Vamos lá agora para o domínio próprio, o último. Talvez seja um dos frutos do Espírito mais comentado. Significa autocontrole, capacidade de governar seus próprios desejos, impulsos e emoções, especialmente em relação aos desejos da carne, e está ligado à temperança e moderação. É a habilidade de dizer não aos impulsos negativos e escolher o caminho certo, mesmo quando confrontado com tentações ou desejos da carne. O domínio próprio pode ser considerado como uma disciplina que é gerado no homem por esforço próprio. O domínio próprio, gerado pelo Espírito de Deus, é diferente. Como vou saber essa diferença? O esforço próprio são pessoas disciplinadas pelo que faz ou têm uma boa conduta que lhe foi ensinada, mas está sendo guiado pelo sucesso ou pela personalidade ou é obsessivo que tem que controlar todas as coisas. Esforço do homem, né? Agora, o domínio próprio gerado pelo Espírito, percebe-se que todos os frutos do Espírito estão sendo vivenciados na pessoa. Não só um, mas todos os 9 frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esse fruto, uma só pessoa. Lembra que eu falei que vem um canal só? Então, todos esses frutos, que são os 9, ele vem por um canal só, que é Cristo. Você não vai ter só o domínio próprio e outras coisas, não. Você vai ter todos. Porque um depende do outro, que é dado por uma pessoa só, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem luz, assim é o homem que não tem domínio próprio. São cidades de antes, né? Nossa professora. São cidades que todas elas tinham um muro como proteção. Então, uma pessoa sem domínio próprio é como essa cidade, sem proteção, sem defesa. Onde há um descontrole, há uma brecha para o inimigo atuar na sua vida. Quais são os seus controles, irmãos? Não deixe ser controlado pelo pecado da carne. Lá em Eclesiastes 10, 4b, Não deixes derrubar, porque o ânimo sereno acalma grandes proteções. Eu não sei se vai colocar aqui em domínio próprio qual seja o fruto, mas eu entendi ali. Você com um ânimo sereno, a pessoa pode vir para cima de você com tudo. O teu ânimo, que é Cristo, vai cerrar por ali. Já aconteceu com vocês alguma vez ou não? Eu já aconteceu, eu tenho testemunho disso. Amém. Se cremos que na cruz fomos incluídos na sua morte e por ela ressuscitamos tendo uma nova vida em Cristo, viveremos no teu Espírito. Consequentemente, o fruto do Espírito estará em você. Vamos ler todo mundo junto agora para terminar? Lucas 9, 23, que nós já conhecemos, né? Vamos lá? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz, siga-me.
Vamos ao outro versículo, 2 Coríntios 4. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.